Eu sou Levi Costa e vou falar sobre cristianismo, a religião cristã. Quando um religioso cristão diz que o problema não é simplesmente morrer, e sim morrer sem Cristo, na verdade, o que ele indiretamente está dizendo é que o problema é morrer sem uma religião, a saber, a religião à qual ele próprio pertence, ou seja, o cristianismo. Mas esse mesmo religioso contesta isso dizendo que a fé em Cristo não é uma religião, é uma pessoa, a saber, o próprio Cristo. Então, diante dessa afirmação, a pergunta a essa pessoa é a seguinte: você é um cristão? É certo que a resposta imediata é: sim, eu sou um cristão. Mas essa resposta, quase sempre, é acompanhada de uma observação que ele faz. Mas eu não sou um religioso, sou um seguidor de Cristo. Porém, essa conclusão não está correta, pois o termo cristianismo é uma associação do sufixo ismo com uma derivação do título Cristo como prefixo, trazendo assim a definição do termo cristianismo, e isso com o exato sentido religioso desse termo, tal como, por exemplo, hinduísmo, judaísmo, islamismo, entre tantos outros ismos religiosos existentes. Outra prova disso é a doutrina fundamental do cristianismo, a saber, a ressurreição de Cristo, cuja crença na mesma é condição sine qua non para a sua existência enquanto religião que é. Assim, a crença na ressurreição de Cristo tornou-se a espinha dorsal doutrinária que fundamenta o cristianismo na condição de religião. Portanto, sem isso, o mesmo não se sustentaria como tal, ou seja, como religião que, de fato, é o cristianismo, a religião cristã. Historicamente, o cristianismo surgiu como sistema religioso com o imperador romano Constantino I, quando este disse ter tido uma suposta visão de uma cruz com o seguinte dizer: com este símbolo vencerás. Como ele estava prestes a partir para uma guerra, ordenou que uma cruz fosse pintada em todos os escudos dos soldados romanos. Isso por concluir ele tratar-se de um sinal para a sua vitória na guerra, o que, de fato, aconteceu. Assim, ao retornar vitorioso da guerra, Constantino acreditou que fora o Deus cristão que lhe dera tal sinal. Por isso ele, supostamente, se convertera em cristão, vindo, inclusive, a ser batizado, embora o mesmo nunca tenha deixado de ser um pagão. Assim, Constantino adotou o movimento cristão, que era considerado uma seita, como religião oficial do Império Romano, fazendo da cruz, que teria presenciado em sua visão, o símbolo maior da nova religião do Império, o cristianismo. Porém, isso começou a se consolidar, de fato, com um concílio da cúpula dos maiorais da religião cristã, que ocorreu na cidade de Niceia no ano 325 d.C., o famoso Concílio de Niceia. Concílio este convocado e presidido pelo próprio imperador Constantino, para tratar exclusivamente de assuntos de caráter doutrinário teológico, o que veio a ser o primeiro de muitos outros concílios que definiram doutrinariamente o cristianismo como um sistema religioso. Assim, o cristão é, por definição, um religioso, pois ele faz parte de um sistema religioso denominado cristianismo, do qual o cristão é um adepto e praticante, portanto, um religioso cristão. Via de regra, isso se aplica igualmente a qualquer outra religião, pois todas elas existem dentro desse mesmo conceito religioso, como por exemplo, no caso do religioso judeu, que é aquele que pratica o judaísmo, o religioso islâmico, que é aquele que pratica o islamismo, o religioso hindu, que pratica o hinduísmo, entre tantos outros. Por fim, a conclusão óbvia
pelo exposto aqui, é que o cristianismo é, de fato, um sistema religioso e os seus praticantes são, obviamente, os religiosos cristãos. Este é, portanto, o cristianismo, a religião cristã. É isso.